Obrigado, meu Deus, porque temos a autoridade da tua parte para profetizar sobre cada família, sobre cada pessoa que agora, junto conosco, meu Deus, adora o teu nome. Obrigado, meu Deus. Exatamente isso que fazemos nessa noite da unção da vitória. Profetizamos sobre essa família, profetizamos sobre esta casa, profetizamos sobre esta pessoa, a tua bênção, a unção de vitória. E sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um manancial de bênçãos para cada um dos teus filhos. Obrigado, nós te agradecemos. Amém e amém. Digam graças a Deus. Boa noite, paz seja com você, sobre a sua família, sobre a tua casa, que esteja a paz que provém de Deus, a paz que excede todo o entendimento, que essa paz esteja sobre a sua família. Que bom que nós estamos mais uma vez no culto da unção da vitória, que bom que estamos juntos, que bom que como igreja nós podemos nos reunir numa só fé, num só propósito, debaixo de uma mesma unção. Glória a Deus. E eu quero convidar você para a gente meditar na palavra de Deus. Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Vamos meditar na palavra? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, ou segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 10. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Amém. A mensagem que eu quero trazer ao seu coração, eu quero confessar que eu peguei uma carona no caminho do nosso pastor. Não sei se você já viu, mas o No Caminho dessa semana fala sobre oportunidades disfarçadas. E é sobre isso que eu quero falar, não sobre oportunidades disfarçadas, que o nosso pastor já falou muito bem, mas eu quero falar sobre oportunidades que não deixa de ser, em alguns momentos, e eu quero mostrar isso para vocês, né? Ratificando aquilo que o nosso pastor ministrou no Caminho dessa semana, sobre oportunidades. Essa história, irmãos, nos coloca diante de um cenário de um homem que se colocou diante da maior oportunidade da sua vida. A palavra do Senhor diz no capítulo 5 que Naamã era o comandante do exército sírio. E o rei da Síria já tinha invadido Israel algumas vezes. E nessas invasões ele tinha levado alguns cativos. E um desses, ou uma dessas cativas, foi essa menina, que a palavra diz que ele levou para trabalhar a serviço da sua esposa.
E aquela menina, trabalhando com a esposa de Naamã, faz com ela um comentário. E qual foi esse comentário? Ela diz: eu acho que se o meu senhor for lá na minha terra, em Israel, e se encontrar com um homem de Deus, eu acho que ele será curado. Porque lá na minha terra tem um homem que pode resolver o problema do meu patrão, do meu senhor. Aí a palavra diz que Naamã, quando ouve isso da esposa, a menina comentou com a esposa dele. Ele então vai direto ao rei, ao seu rei, e conta para ele a história. Olha que coisa, gente. Naamã estava tão desesperado para resolver aquela bronca dele, aquele problema, que ele acreditou, não só ele como a esposa, na história de uma menina escrava. Quando nós estamos, irmãos, vivendo um momento desafiador da nossa vida, tudo que a gente pode se apegar, a gente se apega. Sim ou não? É assim. E a palavra diz que o rei, diante da palavra do seu comandante, ele também, me permita dizer isso, vai na onda da menina. E acredita na tal da história que lá em Israel tinha um homem que ia resolver, me permitam dizer isso, a bronca deles. O rei então segue todos os protocolos, né, de uma nação com a outra, manda uma carta para o rei de Israel e dizendo para ele assim: eu quero que você resolva esse problema. Essa notícia chega no profeta Eliseu e ele então diz para o rei de Israel: diga a ele que venha até mim. Naamã sai de lá do seu país. A palavra diz, gente, que ele saiu com uma comitiva muito grande, com presentes. Ele saiu com muitos presentes para dar àquele homem que ele acreditava, através da palavra de uma menina, serva, escrava, de que ele seria curado. Quando ele chega em Israel, indicam para ele a casa do tal homem que resolveria o seu problema. Ele estava com um problemão. Naquela época, gente, a lepra era a pior doença que existia. Deixava a pessoa completamente isolada. Por não ser israelita, na nação síria não existia lei de restrição a leprosas. Mas com certeza, dentro da sua própria casa, Naamã vivia dentro de sérias restrições. Esse tempo se assemelha um pouquinho com esse tempo que nós estamos vivendo, né? Aí a palavra diz que quando ele chega em Israel, possivelmente indicam para ele a casa do profeta e ele vai lá. E chega na porta do profeta Eliseu. Preste atenção. A palavra diz que Eliseu nem saiu para cumprimentá-lo. O profeta, de dentro de casa mesmo, manda um recado para ele e diz: vá se lavar, se banhar e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você será purificado. É assim que diz o versículo 10, né? Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Quando Naamã ouve isso, na verdade, gente, toda aquela cena já era muito apreensiva para Naamã. Eu penso que ele vindo no caminho, sinceramente, eu gosto de pensar que ele deve ter refletido: será que vai dar certo? Olha, se essa menina está me inventando história, quando eu voltar ela vai ver. Já pensou? Ele acreditou na palavra, na história de uma menina. Quando ele ouve isso de Eliseu, que nem saiu para pelo menos, né, prestar uma deferência para uma autoridade, não, Eliseu disse para ele, por recado: vai e lave-se no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Aí, gente, a gente já leu na história, né, que Naamã sai completamente, a palavra que eu li aqui na Bíblia, NVI, é indignado.
indignado. Quando a gente vai procurar a tradução da palavra indignação, a palavra indignação vem da raiz da palavra dignidade, ou seja, por que Naamã sai indignado dali? Porque ele percebe que ele não recebeu um tratamento digno, ele era uma autoridade, ele estava chateado. Eu costumo dizer que Naamã saiu dali, gente, cuspindo abelha africana, dizendo tudo que é impropério. É interessante que ele estava tão chateado, tão indignado, que ele começa na sua indignação, ele começa a desfazer do rio de Israel. Gente, pelo jeito que ele cita Abana e Fafá, não eram nem rios da Síria de renome. É como se ele pensasse assim: olha, eu vou colocar um dos medianos rios que eu tenho lá na Síria. Olha, Abana e Fafá são melhores que as águas daqui. Eu poderia ter me banhado lá. É interessante que ele nem cita os principais rios daquela região, que eram o Tigre e o Eufrates. Não, ele cita outro lá. Esses rios deviam ser os medianos. Por quê? Porque ele estava chateado, ele estava querendo desfazer das águas de Israel, e ele vai embora indignado. Naamã estava diante do seu absurdo. E por que eu digo do seu? Porque para Naamã, aquele momento era um momento de absurdo. Para Naamã, as palavras de Eliseu eram um absurdo. Para Naamã, o jeito que Eliseu lhe tratou era um absurdo. Para Naamã, a indicação da menina e a expectativa que ele tinha criado com aquela realidade que ele estava vivendo naquele momento era um absurdo. E ele vai embora. Vai embora desperdiçando a maior oportunidade da sua vida. Por quê? Deixa eu te dizer por quê. Porque ele não enxergou oportunidade. Ele só enxergou o quê, gente? Absurdo. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos tremendas oportunidades de Deus, porque não estamos enxergando oportunidade. Nós estamos enxergando o quê, gente? Absurdo. Quando eu estava assistindo o No Caminho do nosso pastor, e que ele falava de oportunidades disfarçadas, na verdade, isso ocorre exatamente pela nossa percepção distorcida, gente. Deus está passando na tua frente uma grande oportunidade e você está gritando o quê? Que absurdo! Que absurdo esse tempo que a gente está vivendo. Que absurdo essa quarentena que não acaba. Que absurdo a atitude das nossas autoridades. Que absurdo o que eu estou ouvindo daquela pessoa. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Parece que eu estou ouvindo o que, gente? Naamã. Naamã gritando a atitude de Eliseu, e qual foi? Que absurdo. Como pode ele me tratar assim, eu sendo um comandante do exército da Síria? Que absurdo. E vai embora. Será que isso não está acontecendo com você? Nesse momento de pandemia, de isolamento social, quantas pessoas que Deus colocou a família toda dentro de casa, como um momento de grande oportunidade, e você está tratando esse tempo como um tempo de absurdo. Quantas pessoas que Deus deu a oportunidade, por exemplo, de você estar mais próximo, estar mais próxima de pessoas que há muito tempo você queria estar, para que houvesse reconciliação, e você está tratando esse tempo como um tempo de absurdo,
Oh, irmãos, sabe, eu costumo dizer que algumas pessoas não enxergam as oportunidades que Deus dá, porque elas têm uma visão distorcida de Deus, têm uma visão distorcida do céu e têm uma visão distorcida dos propósitos de Deus. Como assim, pastor? Sandrinho, me ajude aí que eu vou me afastar um pouquinho, eu quero fazer algo aqui. Tem gente que acha que lá no céu é assim. Tem gente que acha que lá no céu tem uma parede bem grande assim, com uma estante enorme, cheia de prateleiras. Imagina uma parede com uma estante enorme, cheia de prateleiras. E nessas prateleiras, tem gente que imagina que tem em cada prateleira, em cada espaçozinho, uma poção divina, uma poção celestial. Para alguns, uma poção mágica. E abaixo assim dessas poções tem uma etiqueta falando assim, informando assim: restauração de casamento, união da família, saúde. E aí quando a gente ora pedindo a Deus: ah, meu Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, eu quero que o Senhor restaure a minha saúde, eu quero que o Senhor me ajude a colocar em dia a minha condição financeira e ajeitar as minhas finanças. Aí tem gente que acha que quando termina de fazer essa oração, Deus dá ordem para o anjo e ele vai voando, aí vai lá na prateleira, aí ele pega a poçãozinha de quê? Foi que você pediu mesmo, meu filho? Ah, eu pedi o meu casamento restaurado. Aí o anjo pega a poçãozinha celestial de casamento restaurado e vai lá entre aquele casal e joga a poção. É engraçado o que eu estou dizendo, né? E alguém pode estar dizendo: é claro, pastor, que ninguém pensa assim. As pessoas podem não pensar assim de forma consciente, mas nas atitudes, a maioria pensa assim. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não derrama uma poção da bênção. O que Ele nos dá? A oportunidade de alcançar a bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer a sua família unida? Não tem poção de união de família no céu, mas tem oportunidade da família se unir. No ano 2000, quando o Senhor levou a minha mãe, e a gente orou para que isso não acontecesse, mas aprove ao Senhor fazer isso, uma oração que eu fiz muito forte, logo depois que terminou todo aquele processo de luto. Eu sou de uma família de 7 filhos, uma oração que eu fiz muito intensa ao Senhor foi: meu Deus, ajude-nos para que a nossa família se mantenha unida. Porque eu sempre ouvi histórias de famílias onde irmãos passaram 20 anos sem se ver, 30 anos. Eu sempre tive receio disso. E é claro que o Senhor levando a nossa mãe, aquele vínculo, né, dos filhos já estavam, a maioria já estava casado, outros já estavam para casar, e isso de fato aconteceria. E sabe, gente, parece que minha oração teve efeito contrário, porque depois que eu fiz essa oração, parece que todos os filhos, irmãos, viram assim, ó, uma irmã que foi morar na Europa, outro foi morar em São Paulo, outro foi morar para cima do Nordeste, e praticamente todos se separaram. Claro, obviamente mantendo o vínculo de contato, mas naquele momento eu podia orar para aquela situação e dizer: meu Deus, acho que o Senhor entendeu errado a minha oração. Até que 6 anos depois, eu sofri um acidente. E quando eu sofri um acidente, você está entendendo? O desafio que eu vivi na minha vida, no acidente que eu sofri, uniu a minha família como nunca.
no olhar normal e meramente humano, era um tempo de absurdo. No olhar do Senhor, era um tempo de oportunidade. O que você está fazendo com esse tempo de isolamento social? O que você está fazendo com esse tempo de quarentena? O que você está fazendo com esse tempo que você não pode estar aqui na sua igreja, na nossa igreja? O que você está fazendo? Nesse tempo de pseudo-absurdo, o que você tem enxergado? Naamã enxergou aquele momento como um absurdo. Eu quero encerrar essa minha palavra. Nós cristãos, principalmente os evangélicos, a gente não costuma falar em sorte muito, né? Mas a palavra de Deus fala em sorte, no Salmo 126, onde ele diz que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Então eu quero falar que a sorte de Naamã é que ele tinha gente por perto. Sabe por quê? Aprenda essa lição. Quando nós não estamos enxergando as oportunidades de Deus, Deus usa pessoas para nos mostrar que não é absurdo o que estamos vivendo, é oportunidade. Hoje Deus está me usando para te dizer isso. E a palavra diz que quando Naamã sai chateado, indignado, o termo que eu usei nesse instante foi cuspindo a abelha africana. A palavra diz que os seus servos, aliás, eu abro um parêntese aqui, tá, gente? Eu acho que Naamã era um cara muito gente boa. Eu acho, gente, que Naamã era um cara muito gente boa e um cara muito bom de relacionamento. Sabe por quê? A história dele mostra isso. A sua escrava, a menina, se importava com ele. Esses servos dele não só se importavam com ele, como a palavra diz que os caras chamaram ele de meu pai. Será que havia vínculo? E sabe a lição mais preciosa? Para quem não deixa passar a oportunidade, quem está sempre preparado para ouvir. Quem está preparado sempre para ouvir, Deus usa pessoas para fazer com que você não perca a oportunidade, que para você está disfarçada de absurdo, como o nosso pastor falou no caminho de hoje, dessa semana, melhor dizendo. E aqueles seus servos dizem: meu senhor, ele lhe pediu algo absurdo? Não, ele só pediu para o senhor mergulhar. Se ele tivesse pedido para o senhor fazer algo mais difícil, pela sua cura, o senhor não teria feito? Só mergulhar. Naamã dá meia volta, chega no Rio Jordão, tira a roupa, entra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plim! Restaurado, curado, purificado. Quando foi que veio a cura e a transformação da vida de Naamã, gente? Quando ele tirou os olhos do absurdo que ele criou e que ele quis enxergar, quando ele colocou os olhos na oportunidade que Deus estava gerando na vida dele. A sua bênção financeira, Deus já pode até já ter colocado na tua mão, mas você está enxergando como absurdo. Como eu disse, eu peguei uma carona porque Deus falou profundamente ao meu coração nesse vídeo do nosso pastor, quando o pastor falou sobre amizades que às vezes perdemos e que estamos enxergando como um tempo de absurdo, e Deus está criando para você uma oportunidade de algo maior e melhor. Amplie sua visão, abra os seus olhos. A oportunidade de Deus de bênção, de unção, de vitória, já chegou na tua vida. Amém? Eu quero convidar você para orar. E quero convidar você aí na tua casa, se você puder agora ter uma postura. Sabe por quê, gente? A vitória de Naamã veio diante de uma postura, até física, que foi pedida a ele. Eu quero te convidar a ter uma postura física nesse momento. Se você puder ficar em pé e colocar as duas mãos na altura do teu coração e fechar os teus olhos. Meu Deus, o Senhor é um Deus de
grandes oportunidades. O Senhor nunca nos entrega uma bênção, e essa bênção, meu Deus, ela vem já pronta, essa bênção já vem completa, ela vai se completando, ela vai, meu Deus, se formando ao longo do tempo. Eu penso que o Senhor vai olhando para as nossas atitudes, e eu quero pedir que neste momento o Senhor abra os olhos deste teu filho e desta tua filha. Eu peço, meu Deus, que o Senhor os faça enxergar esse tempo, não como um tempo de absurdo, mas como um tempo de uma grande oportunidade dentro do casamento, na vida social, em suas finanças, na profissão desta tua filha e deste teu filho, no nome de Jesus. Abra os olhos, faça essa pessoa enxergar que essa rica e grande oportunidade foi o Senhor quem criou e estabeleceu. Eu te agradeço, Pai, porque sei que essa unção de vitória está declarada sobre a vida do teu filho, da tua filha, e sobre essa família. Faz a família toda enxergar a oportunidade, meu Deus, a oportunidade que o Senhor está dando nesse tempo de crise. Oh, meu Deus, Naamã vivia uma crise há muito tempo na sua vida. Foi naquela crise que o Senhor deu a ele a maior oportunidade, que ele quase perdeu, mas que recuperou rapidamente. É o que eu te peço, no nome de Jesus, nesta unção de vitória, meu Deus, que está na vida desse teu filho e dessa tua filha. Restaura todas as coisas e abre os olhos dos teus filhos, para eles enxergarem que tudo já está preparado, tudo já está pronto. O Senhor já preparou tudo. A vitória de Naamã, meu Deus, já estava pronta, mas ele não estava enxergando, porque ele só estava enxergando o absurdo que ele mesmo criou, por não ter a visão do Senhor. Muda o nosso olhar, amplia a nossa visão, restaura o nosso espírito e a nossa alma, faz com que, meu Deus, a gente possa se despir de tudo que é orgulho. Faz a gente, meu Deus, se despir de tudo aquilo que nos impede de vermos os teus milagres prontos, as oportunidades desses milagres. Eu te peço no nome de Jesus. Quem está pedindo ao Senhor cura, meu Deus, que agora seja curado, seja curada, mas que essa cura, essa pessoa enxergue nas oportunidades que o Senhor está dando. Quem está pedindo um milagre financeiro para si, para a família, abra os olhos, faz essa pessoa enxergar nessa crise, nessa pandemia, nesse tempo absurdo, faz essa pessoa enxergar a oportunidade que o Senhor criou e já está pronta, no nome de Jesus. Eu creio que esta unção de vitória está sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, dessa família, para a glória do teu nome. Eu quero declarar, meu Deus, formado mais um elo desta corrente de fé, desta campanha de fé, a unção da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você puder, coloque as duas mãos assim na altura do teu coração e feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, abra os meus olhos para que eu possa enxergar toda a oportunidade de bênção e de milagres que o Senhor já disponibilizou para a minha vida. Eu quero enxergar, então abra os meus olhos para que eu possa ver, no nome de Jesus. Amém.